Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Terceira parte. Jesus ilustra o seu Evangelho. Capítulo 10. Os tipos de solo. O convite de Jesus, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e acharei descanso, assinalou o término de uma fase do seu ministério público de ensino e o início de uma ênfase evangelística mais ampla, contudo mais individual. Mateus 12 registra em detalhes o que aconteceu imediatamente depois de pronunciado aquele convite. Naquele sábado, o ódio que os líderes religiosos nutriam por Jesus finalmente veio à tona. Os fariseus, resumindo a reação do país inteiro para com o seu Messias, acusaram-no de se utilizar de poder satânico para expelir demônios. Israel rejeitava o seu rei e recusava o reino que ele oferecia. Tratava-se de uma renúncia completa e final. E daquele dia em diante, o curso do mistério de Jesus mudou. Ele não mais anunciou a Israel que o reino estava às portas. Agora seu chamado era para indivíduos, tanto judeus quanto gentios, a que se arrependessem pela fé ao jugo do seu senhorio. Até mesmo o estilo de seu ensino mudou. Começando naquele mesmo dia, Jesus passou a ensinar por parábolas, histórias do dia a dia que ilustravam realidades espirituais. Em vez de proclamar a sua mensagem abertamente, ele passou a obscurecer a verdade para aqueles que já haviam rejeitado. Os crentes genuínos, sedentos por compreender, acharam-no ávido por explicar cada detalhe. Os que odiavam a verdade nem se preocuparam em fazer perguntas. As parábolas que começaram em Mateus 13 descrevem os mistérios do reino dos céus. Até mesmo essa terminologia aponta para uma mudança de direção. Um reino sonhado pelos judeus nada tinha de misterioso. Tratava-se de um regime político permanente e terreno que colocaria o mundo inteiro sob o governo do Messias de Israel. Afinal, é assim que eles viam o reino descrito no Velho Testamento. Nota de rodapé. O conceito judeu do reino dirigia-se sobre promessas do Velho Testamento, tais como Daniel 2,44. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Até aqui, Jesus nada ensinara que fosse flagrantemente diferente disso. Mas quando os judeus rejeitaram o governo do seu Messias, perderam direito àquela dimensão permanente e terrena do reino, não apenas para sua própria geração, como para as gerações seguintes. O reinado terreno de Cristo ficou adiado para um tempo futuro, quando ele voltará para estabelecer um reino milenar. O reino dos céus, o governo de Deus sobre a terra e no coração dos homens. Agora existe sob ministério. Nota de rodapé. Não há base bíblica para o ensino apresentado por alguns do que o reino dos céus e o reino de Deus são entidades separadas. A expressão reino dos céus é usada nos evangelhos apenas por Mateus, que a emprega 22 vezes. Referências paralelas, tais como Mateus 3:11 com Marcos 4:11 e Lucas 8:10, mostram que os termos são intercambiáveis. Os judeus usavam a expressão céus como um eufemismo para o nome de Deus. Portanto, a distinção entre os termos parece atender à suscetibilidade da audiência judaica a quem Mateus escrevia. Presentemente, Cristo não exerce a sua completa vontade divina como rei sobre toda a terra. Ainda que, em última análise, seja soberano, ele governa como rei somente sobre aqueles que creem. E o seu reino engloba todos os redimidos, mas não de uma forma visível para o mundo incrédulo. Este aspecto do reino de Deus era um mistério para aqueles que buscavam uma monarquia política. As parábolas que começam em Mateus 13 revelam o mistério do reino de Deus, ou seja, descrevem a natureza do governo de Deus durante o período compreendido entre a rejeição de Cristo por Israel e a consumação final do reino milenar e terrestre. Essa fase do reino em que agora vivemos é um mistério, pois não foi revelado no Velho Testamento. Como sempre, a preocupação de Jesus era buscar e salvar o perdido, e esta é também uma das atividades principais neste reino misterioso. Não é de surpreender, portanto, que a primeira parábola que ele contou focalizasse a pregação do Evangelho. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram.
Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. O senhor estava usando uma metáfora bem conhecida. A agricultura era o próprio centro da vida judaica, e todos entendiam de semeadura e do cultivo de espigas. É mesmo possível que, de onde Jesus ensinava, as multidões pudessem chegar homens semeando. O semeador colocava uma sacola com sementes ao ombro e, à medida que ia e vinha pelos sulcos, tomava punhados de sementes e as lançava ao chão. A semente caía em 4 tipos de solo. À beira do caminho. O primeiro tipo era a terra endurecida do caminho que margeava o campo. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A Palestina é coberta de campos. Não eram rodeados por muros ou cercas, sendo que seus únicos limites eram trilhas estreitas. Viajantes de toda parte utilizavam-se dessas trilhas. Mateus 12:1 descreve como Jesus e seus discípulos colheram grãos para comerem enquanto andavam pelos campos, sem dúvida num desses caminhos. Esse método de semeadura fazia com que parte da semente caísse sobre os caminhos. A terra dessas trilhas era batida, comprimida, não cultivada, nunca arada nem amolecida. O constante pisar dos pés dos transeúntes, bem como o clima seco, compactava o solo dessas trilhas de uma tal maneira que se tornavam duros como um asfalto. Qualquer semente que o semeador lançasse no terreno arado na superfície endurecida não penetrava na terra. Lá ficava tal que os passarinhos a comessem. O que restasse, diz Lucas 8,5, seria esmagado pelos homens. Dessa forma, as aves e os viajantes destruíam a semente que caía à beira do caminho. A pouca terra. Os versículos 5 e 6 descrevem o solo rochoso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Solo rochoso não se refere a um solo pedregoso. Qualquer agricultor que cultivasse um campo removeria dele todas as pedras que pudesse. Contudo, por todo Israel, uma camada de rochas calcárias no subsolo. Em certos lugares, essa camada chega tão próxima da superfície que restam apenas alguns centímetros até o topo. À medida que a semente cai nesses lugares rasos e começa a germinar, suas raízes logo alcançam essa camada rochosa, sem terem para onde expandir-se. Sem condições de aprofundar-se, as novas plantas geram uma folhagem exuberante, fazendo-se mais atraentes do que o restante da plantação. Mas, vindo o sol, tais plantas são as primeiras a morrer, porque as suas raízes não podem aprofundar-se em busca de umidade. Essa parte da plantação acaba mirrando bem antes de poder frutificar. O solo praguejado. O versículo 7 fala sobre o solo praguejado. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Esse solo tinha boa aparência, profundo, rico, argiloso, fértil. A época da semeadura parecia limpa e preparado. A semente que ali caiu começou a germinar, mas as raízes fibrosas das pragas que se escondiam sob a superfície também brotaram, e como não poderia deixar de ser, sufocaram a plantação. As pragas nativas de uma determinada área sempre levam vantagem sobre as plantas cultivadas. As pragas estão onde florescem naturalmente. A planta cultivada é um elemento estranho, carente de cuidado e cultivo. Se as pragas em seu habitat natural conseguirem algum espaço, dominarão o solo. Crescem mais rapidamente e soltam suas folhas, que sombreiam a planta cultivada, não deixando que tome sol. Suas raízes são mais fortes e, portanto, absorvem toda a umidade do solo. No fim, as plantas boas acabam sufocadas. O solo bom. Finalmente, o versículo 8 descreve o bom solo. Enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Este solo é fofo, ao contrário daquele à beira do caminho. É profundo, o que não acontece com o rochoso, e é limpo, diferentemente do solo infestado de pragas. Aqui a semente abre-se para a vida e produz enorme colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola.
Aparentemente, a história do semeador e da semente é simples. A única indicação de que ela tem um significado mais profundo é a exortação de Jesus no versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, se você compreender essa história, então preste atenção na sua mensagem. Quem pode compreendê-la? Somente aqueles que têm ao rei como seu instrutor. Os discípulos devem ter concluído que esta simples história sobre plantar e colher escondia alguma rica verdade espiritual. Marcos 4,10 registra que eles foram a Jesus em particular e pediram que lhes explicasse a parábola, e ele o fez. Observe a ligação entre quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus 13:9 e o que vem a seguir no versículo 16. Bem-aventurados os vossos ouvidos porque ouvem. O que ouviam era a verdade gloriosa, vinda dos lábios do Mestre. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A semente e o semeador. A sós com os discípulos e outros crentes e inquiridores, o Senhor tomou aquilo que parecia uma história singela e óbvia, usando-a para descortinar a realidade magnificante do reino. A semente de que falaram não era literal, mas sim o Evangelho. A todos os que ouvem a palavra do reino, a semente é a mensagem sobre o rei e o seu reino. A narrativa paralela de Lucas 8:11 é ainda mais explícita. A semente é a palavra de Deus. Portanto, o semeador é todo aquele que planta a semente do Evangelho pela palavra de Deus no coração de uma pessoa. O protótipo de todos os semeadores é o próprio Senhor Jesus. A semente ilustra o Evangelho de modo muito próprio. Não pode ser criada, só pode ser reproduzida. A pregação do Evangelho é o processo de tomar daquilo que já foi semeado e produziu e semeá-lo novamente. Deus não manda criar a nossa própria semente ou mensagem. A sua palavra é a única boa semente. Não existe evangelismo divorciado da palavra de Deus. A condição do solo. A questão principal nesta parábola não é que haja alguma falha no semeador ou em seu método, e nem na semente. E também nada há de fundamentalmente errado com a composição do solo. O problema é a condição do solo. O solo ilustra o coração humano. Mateus 13:19 confirma: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado, o que lhes foi semeado no coração. O coração do ouvinte é o equivalente espiritual à terra que recebe a semente da mão do agricultor. Em termos de composição essencial, todos os solos desta parábola são iguais. A terra de uma área é a mesma, não importa se estiver dura ou fofa, se for rasa ou cheia de pragas. As diferenças têm a ver com influências do meio ambiente. Todos os solos poderiam receber a semente, se tivessem sido preparados da maneira apropriada. Mas o terreno que não é bem preparado nunca produz. O mesmo acontece com o coração humano. Em essência, somos todos exatamente iguais, mas somos condicionados diferentemente, de acordo com as influências que nos vêm a moldar. Este é um ponto deveras importante da lição espiritual desta parábola. A reação de uma pessoa ao evangelho depende basicamente do preparo que recebeu seu coração. Um coração que não foi preparado de forma correta nunca produzirá fruto espiritual. O coração embrutecido. O sal da beira do caminho ilustra o coração embrutecido, insensível. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eis o indivíduo insensível, alguém que o Velho Testamento diz que é de dura serviço. É insensível, apático, distante, indiferente, negligente e até hostil. Não quer saber do Evangelho. A mensagem bate dele e volta. Satanás é como as aves que espreitam o solo endurecido, pronto a arrebatar a semente no momento em que esta cai no chão. Lucas 8:12 torna indiscutível a questão de que se trata de gente não salva. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui o Senhor nos alerta para o fato de que o coração humano pode ficar tão apertado e batido pelo transitado pecado que se torna completamente insensível ao Evangelho. Este é o coração que não conhece arrependimento, nem tristeza pelo pecado, nem culpa, e nem se preocupa com as coisas de Deus. Deixa-se destruir por um cortejo interminável de pensamentos sujos de pecados prediletos e atividades ímpias. É um coração imprudente, calejado e indiferente, que nunca foi quebrantado nem suavizado pela convicção ou tristeza pelos seus erros.
Este é o coração do tolo, descrito em Provérbios. O tolo odeia o conhecimento e resiste à instrução. O tolo despreza a sabedoria e diz seu coração que não há Deus. Não quer ouvir. Sua mente está fechada e ele não quer ser incomodado por um convite evangelístico. Muitos têm um coração assim. Pode derramar uma chuva de sementes sobre eles, mas não adianta. As sementes não penetram no solo e não demora até que Satanás venha e as arrebate completamente. Cada vez que se tenta testemunhar para essas pessoas, tem de se começar tudo novamente. O solo seco e duro da beira do caminho não significa necessariamente alguém que é antirreligioso. Alguns dos indivíduos mais embrutecidos deste mundo escondem-se sob o manto da religião verdadeira, mas, porque o pecado de tal modo endureceu seus corações, eles são completamente produtivos e indiferentes para com Deus. Estando bem próximos da verdade, próximos do bom solo, e geralmente recebem punhados e mais punhados de sementes, mas essas não brotam em seus corações. O coração superficial. O solo raso mostra a reação de um coração impetuoso e superficial. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e que chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Este tipo de coração entusiasta, porém superficial. Existe uma reação positiva, mas que não é fé salvadora. Não há meditação, não se avalia o custo. Trata-se de um entusiasmo rápido, eufórico, emocional, instantâneo, mas sem a menor compreensão do verdadeiro significado do discipulado. Isso não é fé genuína. A reação superficial é epidêmica entre a cristandade do século XX. Por quê? Do século XXI. Por quê? Porque geralmente se apresenta o evangelho com a promessa de alegria, calor, comunhão e bem-estar, sem a dura exigência de se tomar a cruz pessoal e seguir a Cristo. Os convertidos não são confrontados com as questões realmente vitais, que são o pecado e o arrependimento. Em vez disso, são encorajados a entrar no clube de Jesus para gozar das coisas boas que se lhes prometem. No entanto, por baixo dessa superfície rasa e aparentemente fértil, existe um leito rochoso e impermeável de rebelião e resistência às coisas de Deus. Não há verdadeiro arrependimento, nem quebrantamento, nem contrição. A camada de rebelião que se esconde debaixo da superfície macia é na verdade mais dura do que o solo à beira do caminho, e as consequências eternas são igualmente trágicas. O entusiasmo inicial é mera emoção. A semente em germinação logo morre. Essas pessoas não são realmente salvas. Professos assim superficiais constituem uma das maiores decepções do ministério pastoral. Já gastei horas discipulando alguns. Aparentemente, sua fé parece muito encorajadora. De fato, ao olharmos para o campo, chegamos a pensar que tais pessoas são mais altas e mais fortes do que todos os demais. Mas eles não têm raiz para sustentar um crescimento tão exuberante, e logo que surge uma prova ou perseguição, eles murcham e secam. Nota de rodapé. Uma informação adicional para este fato é a certeza encorajadora de que o sofrimento e a perseguição têm uma importante função dupla no reino de Deus. Primeiro, revelam os falsos crentes e, segundo, fortalecem os verdadeiros crentes. 1 Pedro 5,10 diz: Deus de toda graça, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tomar cuidado com conversões que se mostram só sorrisos e animação. Tome cuidado com conversões que se mostram só sorrisos e animação, sem qualquer sensação de arrependimento ou humildade. Essa é a marca de um coração superficial. Uma pessoa com tal coração carece das raízes necessárias para suportar um clima diverso. Se a profissão de fé em Jesus não surge de um profundo senso de que se está perdido, se não é acompanhado por uma convicção interna de pecado, se não inclui um tremendo desejo de que o Senhor o limpe, purifique e oriente, se não envolve uma disposição para negar-se a si mesmo, para o sacrifício e para sofrer por amor a Cristo, então essa profissão de fé não tem a raiz apropriada. Será apenas uma questão de tempo até que o seu crescimento florescente murche e morra. O coração mundano.
O solo cheio de pragas representa o coração ocupado com as coisas do mundo. Diz o versículo 22 de Mateus 13. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nota de rodapé. Fica infrutífera não implica em dizer que esse solo tenha produzido fruto anteriormente. Marcos 4:7 demonstra que nunca houve fruto. Os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Essa é a descrição perfeita do homem mundano, de quem vive para as coisas deste mundo. Tal pessoa é consumida pelos cuidados deste século. Seu principal objetivo é uma carreira, uma casa, um carro, um hobby ou outras coisas. Para ela, prestígio, aparência e riqueza são tudo na vida. Já viu gente assim? Por algum tempo se parecem exatamente com os demais crentes. Vêm à igreja, identificam-se com o povo de Deus, mostram até mesmo sinais de crescimento, mas nunca produzem fruto espiritual. Eles não se comprometem e estão sempre preocupados com os prazeres do mundo, dinheiro, trabalho, fama, prosperidade ou com os desejos da carne. Dizem-se crentes, mas não se preocupam nem um pouco em viver uma vida pura. É assim o solo infrutífero. A semente que germinou com tão boa aparência, por fim torna-se sufocada pelos espinhos do mundanismo, e por fim o coração não dará qualquer impressão de que a boa semente foi nele semeada. O que acontece quando a semente que parecia tão promissora é sufocada? Tal pessoa terá perdido a sua salvação? Não, pois nunca foi salva. A palavra de Deus caiu num coração despreparado, pois estava cheia de pragas malignas. Tal pessoa recebeu a semente do evangelho, mas o solo não estava limpo. O evangelho germinou, mas foi sufocado antes de poder frutificar. A pessoa de coração cheio de pragas nunca foi salva. Tais corações não podem ter o desejo de receber a Cristo como Salvador, mas não farão se significar que eles têm de abandonar o mundo. Isso não é salvação. Jesus disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. E escreveu o apóstolo João: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O solo tem de estar limpo de espinhos e pragas, se é que deve haver colheita. Os inimigos. As pragas, o sol e as aves representam nesta parábola os nossos inimigos. As pragas são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. O sol que cresce as plantas cuja raiz não é profunda é a angústia ou a perseguição, as quais vêm bulir com o bem-estar tão apreciado pela carne. As aves figuram o maligno, Satanás que tudo faz para roubar a semente do evangelho, antes mesmo que esta possa germinar. Esses são os três inimigos constantes do evangelho: o mundo, a carne e o diabo. Eis uma lição importante para o semeador. Você enfrentará resistência e hostilidade. Haverá convertidos superficiais de curta duração. E você encontrará pessoas de coração dobre que desejam ter Jesus, mas que não abandonam o mundo. A dureza do caminho, a superficialidade do solo e a agressividade das pragas frustrarão seus esforços por semear uma boa lavoura. Ainda assim, coragem. O Senhor da Seara pode quebrar mesmo o solo mais endurecido e livrá-lo das piores pragas. Terra dura, terreno superficial ou terra praguejada nem sempre permanecem assim. Deus pode arar o solo do coração mais teimoso. O antigo método de agricultura na Palestina era o de jogar a semente primeiro e depois revirar a terra. Isso acontece às vezes na evangelização. Jogamos a semente e quando parece que as aves estão prestes a arrebatá-la, o Espírito Santo vem e a terra, de forma que a semente brota para dar fruto glorioso. O coração receptivo. Olhar para os tipos de solo ruim que produzem resultados indesejáveis pode ser desanimador, mas ainda há o bom solo, que representa o coração receptivo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Este é o ponto alto da parábola, uma promessa aos discípulos desanimados de que existe uma boa terra, para que não ficassem esmorecidos diante da reação negativa das pessoas. Jesus queria que soubessem que há um imenso terreno que está lavrado e pronto para receber a semente. Este dará fruto abundante. O fruto. A produção de frutos é todo o objetivo da agricultura e também é o teste definitivo da salvação.
Jesus disse: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Se não há fruto espiritual, ou seu fruto é mau, a árvore tem de estar podre. Ou, traduzindo a figura para a metáfora de um campo, se a terra não produz, é porque o solo é ruim, símbolo de um coração não redimido. Observando-a em seu significado mais aparente, a mensagem da parábola do semeador é clara. Dos 4 tipos de solo, apenas um é bom. Somente um produz fruto, e por isso só ele tem valor para o agricultor. Este bom solo simboliza o crente. O solo praguejado e o solo rochoso representam os falsos cristãos. O solo da beira do caminho representa aqueles que rejeitam completamente o evangelho. O fruto e não a folhagem é a prova da verdadeira salvação. Os que não entendem isso confundem-se quanto ao significado desta parábola. Muito tem sido escrito recentemente na tentativa de argumentar que o solo superficial e o solo praguejado representam crentes verdadeiros, muito embora improdutivos. Rhodes, por exemplo, escreve que da beira do caminho, e tão somente da beira do caminho, foi arrebatada a palavra de Deus. Por observação explícita do próprio Salvador, esse arrebatamento da palavra ocorreu para que não pudesse haver salvação. Aqui, mas somente aqui, Satanás triunfou completamente. A dedução é clara: vida nova ocorreu em todos os outros tipos de coração, não importando o tipo de solo. Essa opinião está completamente equivocada, justamente quanto ao ponto central da questão. A semente, na parábola, não simboliza a vida eterna, e sim a mensagem do Evangelho. A germinação da semente no solo rochoso e no praguejado simplesmente significa que a palavra foi recebida e começou a operar, e não que a vida eterna houvesse sido conferida. Warren Wiersbe compreendeu o assunto claramente. É importante que se observe que nenhum desses 3 primeiros corações, o solo da beira do caminho, o solo rochoso e o solo praguejado, chegou à salvação. A prova da salvação não é ouvir a palavra, nem consiste em apresentar uma resposta imediata à palavra, e nem mesmo no crescimento da palavra da vida de uma pessoa. E na prova da salvação está no fruto, pois, como disse Cristo, pelos seus frutos os conhecereis. Sim, o fruto é a grande prova da salvação verdadeira. Na colheita, o solo praguejado em nada é melhor do que o rochoso do que o da beira do caminho. Nenhum deles presta. A semente nele semeada é perdida, e essa terra para nada mais serve do que senão para ser queimada ou pisada pelos homens. Tais solos não podem representar salvação. Observe que nem toda boa terra produz a mesma quantidade. Uma parte produz a 100 por 1, outra a 60 e outra a 30 por 1. Nem todo cristão irá sempre produzir tanto fruto quanto deve ou pode, mas todo crente é frutífero em alguma medida. Os crentes às vezes são desobedientes, e é claro que ainda pecam, mas em última análise, os crentes são identificáveis pelo seu fruto, seja 100, 60 ou 30 por 1. O fruto espiritual dos verdadeiros crentes distingue-os do solo endurecido da beira do caminho e da inutilidade de um canteiro de pragas. O seu fruto se multiplica e é abundante. Não é algo que se tende a procurar em meio a grossos espinheiros. Os verdadeiros crentes sobressaem-se claramente em relação ao solo rochoso, praguejado e estéril. Como semeadores, somos chamados a espalhar a semente do evangelho não adulterado, mesmo que parte dessa semente venha cair em solo despreparado. Sempre haverá à beira do caminho o solo superficial e o solo praguejado, mas também haverá a boa terra que produzirá 30, 60 e a 100 por 1. O solo preparado necessita apenas receber a semente certa.